E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Geraldo Editon e fui diagnosticado com bipolar. Eu vou tratar de três. O assunto é o mesmo, mas eu vou dividir em três vídeos. Quando você magoa quem você ama. A primeira série desse vídeo será o teu cônjuge. O segundo, eu vou tratar especificamente da minha vida, claro. Então, o segundo será ou a minha mãe, a qual eu convivo diariamente, ou a minha filha. São esses três vídeos, tá? Quem sabe até os amigos, enfim. Bem, por que eu tô criando esse vídeo? Porque eu ouço muito comentário no vídeo que a minha esposa fez, convivendo com um bipolar, como viver com cônjuge bipolar, eu não lembro o título do vídeo. É um vídeo bem aceito, um vídeo bem visualizado, acho que tem um pouco mais de 10 mil visualizações, tem muitos comentários. E tem muito comentário que eu não me sinto ofendido, sabe? Eu me sinto entristecido. Mas eu também entendo o outro lado. E é por isso que eu vim falar aqui. Eu vejo muitos comentários do tipo que parece que o bipolar, por ser agressivo, e interessante que alguns não são agressivos, eu sou agressivo, né? Eu explodo muito rápido. Parece que nós fazemos isso propositalmente. Então, assim, eu ouço muito comentário do tipo, não aguentei, ele fala isso pra mim. O canal, claro que é pra vocês desabafarem, sejam os maridos ou as esposas. Mas eu queria só dar uma fala sobre isso, né? Dizer que eu me admiraria muito se fosse algo proposital nosso. E mesmo se fosse algo de perverso, de mostrar quem está com poder, quem está acima das coisas, de subjugar o outro, já seria algo complicado, já seria algo que no mínimo precisaria de ajuda. Na verdade, eu acho que vocês têm a concordar comigo. Então, assim, eu queria que vocês entendessem que eu não é fazer de vítima, porque se fosse para falar de ser vítima, eu seria a vítima porque nasci nesta condição, não pedi para ser assim. E também aquele que mora comigo, convive comigo, ou seu cônjuge, seu amigo, seu parente, enfim, é também uma vítima porque ele também não pediu para conviver com você. Um irmão, um tio, um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Né? Então, quando eu leio esses comentários, e nem estou pedindo para vocês deixarem de comentar desse tipo de coisa, ao contrário, eu quero que dê voz a vocês. Mas eu quero também que vocês entendam que é algo que é uma explosão muito grande que você não mede as consequências. Por isso que eu já fui parar em delegacia, por isso que eu ouço comentário. Há pouco eu estava vendo um comentário nos grupos que eu participo de gente que já se colocou em perigo dirigindo, em festa, promiscuidade, transar com outro, né? E aí fazem muito julgamento, né? Do tipo, caráter, safadeza, né? Nessa questão, quando você tem alguém, você acaba se envolvendo com outras pessoas. Enfim. Então, assim, eu às vezes já cheguei a conversar com minha esposa sobre separação, porque eu a última confusão que teve, eu acho graças porque tava tão bem, ela teve uma crise renal e eu me esforcei essa palavra para eu, sabe, tratar bem, falar bem, passar confiança e tudo mais. A nossa vida já é meio turbulenta, né? E aí um dia nós saímos, acho que foi para ela fazer um exame. E eu tenho uma mania de olhar muito para. Eu vou sempre do lado direito da janela do ônibus e tudo que passa eu olho e comento e faço graça com algumas coisas, comparo com personagens de desenho, de filme, enfim. É uma mania que eu tenho mesmo, que eu digo que até eu devo parar com isso. Mas, especificamente nesse dia, eu tô rindo porque, enfim, ela achou que eu estava olhando para uma mulher, uma menina, não sei, tanto que eu não sei nem quem era a pessoa.
que estava do outro lado, na outra cadeira, né? E eu tinha que olhar para ela, eu tô com ela aqui, minha esposa, né? E ela achava que eu estava olhando para a mulher. Então eu explodi porque, tipo assim, durante quase uma semana eu fui paciente, eu conversei. A minha mulher também, ela é meio esquentada, né? Uma e meio esquentada. As mulheres baixinhas sempre são assim, né? E aí deu uma crise de ciúme nela e eu meio que estourei. Então eu falei várias coisas, botei logo pra fora que eu tinha que colocar e nem o que eu devia colocar. E eu me senti tipo, pô, eu tô aqui, não como dever de homem, marido, né, mas também, enfim, eu como essa natureza minha, que qualquer coisa me irrita, explode, eu tô aqui me segurando, e a minha mulher, a minha obrigação de cuidar, assim como ela cuida de mim também, porque naquele dia que eu tive internado com a Anis diz que ela esteve comigo, dormiu lá no hospital e tudo mais, então é uma questão de retribuição também, né? E é natural de cada um, dela principalmente comigo, né? Ela tem assim esse cuidado ao extremo. E aí eu explodi, falei muitas coisas e que depois eu não lembro. Não lembrei mesmo. Ela falou que eu falei algumas coisas lá ofensivas e eu não lembro. Eu acho que quando eu tenho um estado muito de dessa explosão, é tanta coisa, eu acho, gente, é como elas falam. Você vai, metralha uma e você vai, metralha outra, fala muitas coisas. Não vai longe, teve uma confusão umas 2 semanas atrás. É impressionante essas coisas. Não sei se é o Brasil, se é o ser humano. Eu moro em um conjunto habitacional, na Coab, e a rua, quando chove muito, ela enche. E 15 minutos depois ela seca. Então a minha mulher tinha justamente essa consulta para ir. E quando nós fomos sair, tinha um carro, né, de uma pessoa, de um vizinho aí. Na verdade, inquilino de uma senhora. E não é a primeira vez, é a terceira vez que ele deixa o carro de atravessado na calçada, uma via pública. E aí já a primeira vez falaram que era para minha mulher falar com ele. A gente não tem obrigação de falar, quem tem que falar é quem é o dono da casa com seu inquilino. Na segunda vez, a minha mulher teve que entrar, passar por dentro da casa da mulher, né, porque ele não estava, então ela teve que abrir para poder passar para o outro lado. Acho que essa é a terceira, quarta vez aí eu fui falar, fui perguntar por ele pro genro dessa senhora. E o cara foi super grosso, mal educado, me chamou de merda. E quando ele falou merda, porra, alguma coisa assim, eu chamei merda pra ele. É interessante que eu fico logo nervoso, a perna treme. E ele se sentiu ofendido que eu chamei ele de merda. Dá pra entender a coisa? E aí veio e disse que ia chamar a polícia, eu vou chamar a polícia e tal, não sei o que e tal. Eu acho interessante que o cara entende de lei, eu acho, né? Me falaram que é advogado. E aí eu acho até graça. E aí ele, vou chamar a polícia, eu falei, então chama, eu quero que chame mesmo, porque aí eu quero ver quem que tá com a razão. Eu quero passar, o carro tá aqui, enfim. E comecei a chamar a senhora, que é a dona da casa, e ele aí que se aborreceu, ela não está, não sei o que. Eu falei, não vou falar mais contigo, vou até te ignorar. E aí ele pirou, que o ser humano é assim, ele quer atenção, né? E quando ele é ignorado, aí ele pira. E aí até que veio o neto dela e eu pedi pra... sabe, são assuntos que vão puxando outros assuntos. Eu acho muito interessante, porque as pessoas hoje, elas fazem suas células, elas são ditas evangélicas, cristãs e tal. Mas na hora que é pra gente realmente provar a coisa, quando Jesus diz bem-aventurado aqueles que são os apaziguadores, é nessas horas que tá tendo conflito. E simplesmente o moleque meteu o rabo entre as pernas e disse, eu vou chamar o cara, não sei o que. Eu falei, isso porque da outra vez a gente teve que entrar por dentro da tua casa, assim, assim e tal, e nós estamos com pressa, tem uma consulta, ela vai perder a consulta e tal, enfim. E aí veio o dito cujo que mora em cima, com a maior cara de sono, e sabe, simplesmente ele disse que o cara não tinha obrigação de abrir a casa dele pra gente passar, e eu disse assim, como a gente não tem obrigação de... o teu carro tá aí, simplesmente. E aí ele pegou, falou um monte de coisa pra mim, logo falei um monte de coisa pra ele. E disse que pra te ver o nível sabe? Tipo, toda vez que vocês passam por ali, agora vocês têm que passar por aqui, vão procurar o que fazer, vai tomar conta da frente da tua casa. E eu disse, cara, a via é pública, eu preciso passar. E tu tem que dar lugar pra gente passar. E aí ele afastou o carro mais um pouco, não deu, depois entrou de novo, falou algumas coisas. No final, eu tinha dito muitas coisas,
né? Que eu, como eu digo, não lembro agora. E eu queria muito, tava muito afim que chamasse a polícia mesmo, cara. Porque eu queria ver o circo pegar fogo. E aí, depois ia perder consulta, todo mundo ia pra delegacia, eu queria ver quem tava certo e quem tava errado. E aí ele pegou, eu disse assim, nem você, né, nem este outro senhor, né, dito doutor da lei, conhece de código de postura do município, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que, sabe, eu fui pro ônibus muito transtornado. E logo em seguida, antes de chegar no final da linha e pegar o ônibus, eu encontrei um cara, um capinador, que veio com uma história 2 semanas atrás com a minha mãe, dizendo que a mulher dele tinha morrido, que etc, 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 e que precisava de R$ 50 que ia pagar com serviço. Até agora ele não veio capinar. Eu encontrei com ele lá, cara, já tava pé da vida, né? Falei logo um monte de coisa pra ele. Aí sim que eu disse que ia chamar a polícia. Enfim, e aí descambou já no final da tarde com essa situação com a minha mulher. Talvez tenha sido tudo isso, né? E aí ela. Então o que eu quero voltar com isso aqui? É... Eu me sinto muito mal depois, tá? Eu não sei se vai descarregar aqui, tá? Eu me sinto muito mal depois com a situação, pelas coisas que possivelmente eu disse, mas eu não lembro. De ver que a outra pessoa está comigo querendo fazer o bem e não fazer esse tipo de ação com ela. De eu perder para mim mesmo, de não ter conseguido me controlar, né? Então, assim, é triste porque eu quero dizer para você que eu não estou dizendo para você aguentar, engolir sapo, mas tenta muitas das vezes pensar que não é a doença que está falando. Tem coisas que são naturais da pessoa, assim. É a índole dela, é o pensamento dela, é o costume dela, são coisas que ela já carrega com a vida toda com ela, enfim, de família e tudo mais. Mas muitas das vezes tem muito a ver com a doença. Então, assim, é muito triste, porque, como eu digo para minha esposa, cara, já disse outras vezes, pode ter uma família real, uma família melhor, e vai doer muito tanto para mim quanto para você, talvez até mais para mim, porque bipolar alguns não se dão bem com abandono. Tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de cair numa outra depressão, mas você está sofrendo e você está adoecendo junto comigo. E eu digo sempre também, se não buscar auxílio com um profissional, acaba realmente adoecendo. Mas ela diz que quer ficar comigo, né? E às vezes eu olho pra ela, às vezes ela diz assim, tá me olhando por quê? Sei lá, eu fico olhando pra ela, eu admiro a pessoa dela. Lógico que tem vezes que eu sinto aquela raiva, aquele ódio e me irrita certas coisas. Tem coisas que realmente já aconteceram no passado que da parte dela e de mim também, principalmente de mim. Mas isso aí acontece com todo casal, né? Ou boa parte deles. Mas às vezes eu olho, cara, às vezes eu digo assim, deixa ela ir, sabe? Às vezes já aconteceu brigas de realmente de eminência de ela ir embora. E eu digo, eu não vou pedir para ela ficar. Ela merece ser feliz. E aí, no final de contas, é como ela diz, eu nem consigo, nem ela consegue separar, né, um do outro. Mas, por exemplo, de sábado pra cá nós estamos bem. Tem uma confusãozinha, mas logo a gente corrigiu, porque a gente tem que aproveitar esses momentos que a gente está bem, né? E eu estou estável, digamos assim, pelo menos estou sentindo isso esses dias. E até a questão financeira que está mais me consumindo, né? A gente está dando um jeitinho aí, pagando as contas, comprando nossa própria comida, até onde está dando, né? Rendendo aí. Então, a primeira pessoa, quando você magoa quem você ama, você que é cônjuge, ou enfim, por falar do cônjuge primeiro, não pensa que ele não te ama, não pensa que ela não te ama. Ela ama. E ama do jeito dela. É um modo estranho, esquisito, talvez, rude até, mas ama do jeito dela. E talvez um dia não esteja amando, outro dia esteja, mas quando o dia que está, então deixa, ame.
Quando ela se isola, ela não é porque ela não quer te ver, ou ela não quer te ver, ou não quer ver ninguém. E aí, sabe? Mas a gente tem um senso assim de gratidão. Eu pelo menos acredito que todos têm, sim. Então assim, olha, eu esses dias eu vou deixar ela na parada de ônibus. E eu olho assim, o ônibus lotado, cara, e ela vai na porta, e então eu entendo que eu preciso, ela precisa quando chegar, a casa tá um pouquinho mais arrumada, a comida pode, se a gente pode fazer esteja feito, porque quando a gente almoça na casa da minha mãe é muito tarde. Então é quase 2 horas, às vezes até 2 horas da tarde. E ela precisa tomar banho, logo descansar. Eu preciso ajudar com as coisas do trabalho dela na medida do possível, fazer um recorte, desenhar alguma coisa, ajudar na impressão de outra. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Né? Porque aquela pessoa ela também tá, ela divide as contas. Né? Hoje eu vivo, a minha mãe tem um kitnet e ela me deu o kitnet para eu administrar, digamos assim. Na verdade eu recebo o aluguel do kitnet, R$ 500. E aí mais o salário da minha mulher é o que a gente está conseguindo pagar as contas. Enfim, eu comecei a vender algumas coisas no OLX, algumas não, quase todas as coisas. E, e, e eu tenho vendido algumas coisas, conseguido. Minha filha pediu, eu dei R$ 50 outro dia para ela, fiquei muito feliz com isso. E precisava pagar uma roupa de quadrilha da minha filha, minha mulher deu uma metade, eu dei outra metade, me senti muito, sabe, não sei qual é a palavra, mas feliz. Né? Então, no teu momento, e agora eu vou falar para quem é bipolar, e no teu momento de bem, no teu momento de paz, assim como eu estou me sentindo agora, fala coisas doces para ele ou para ela, elogia, abraça, beija, porque pelo menos no dia que tu for rude, ignorante, vai compensar talvez, a palavra não seria essa, numa balança, os dias que tu foi amoroso, né? Então, como tem dia que ela diz, hoje eu tô te amando, e eu digo, eu também. E tem vezes que eu digo que eu tô meio irritado, olha, eu tô meio irritado hoje. Então, assim, maneira, às vezes, na pergunta, em algumas coisas. Tem aqueles problemas clássicos entre nora e sogra. Às vezes, minha filha com a minha mãe com 70 anos fica reclamando. Aí eu digo para ela, às vezes, sobrecarrega muito em cima de mim. Eu escuto de um, escuto de outro, escuto de outro. Aí vem coisa e financeira, e INSS, e Justiça Federal, e não sei o que. Tudo isso que vocês já sabem. E fica, sabe, tem gente que diz que tu te preocupa demais. Mas eu preciso estar me policiando. Né? E você que de repente, eu acho que eu vi de alguém comentando, não sei se foi aqui no grupo, aqui no canal ou se foi em outro lugar, que o cônjuge trai e tem uma vida promíscua e tal e tal e tal. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu só acho o seguinte, que se você não aguenta mais isso, ou procura ajuda profissional, ou se tem ajudado, procurado, ou então saia, deixe o relacionamento pela porta da frente. Não se vingue, não vai fazer a mesma coisa e ao mesmo tempo não se submeta a isso, porque é algo torturante. Ah, mas eu não tenho força, então procure ajuda. Você tenha força para isso. Ou então você tem que conversar diretamente com seu marido, sua mulher e dizer: olha, eu não aguento essa vida, eu não consigo viver com uma situação dessa. Então, se você já falou com seu psicólogo, um psiquiatra, que você tem uma vida assim também, e senão isso vai acabar, o casamento vai acabar, né? E acho que vai descarregar aqui. Se descarregar, acho que era isso que eu queria falar a vocês. E pedir que vocês, nós estamos chegando aí aos 1.000 inscritos, e que vocês se inscrevam no canal, assistam outros vídeos, comentem, deem opinião, deem sugestões nos assuntos que nós devemos conversar aqui. Eu espero que tenham alcançado um pouco mais sobre isso, sobre quando nós ferimos quem amamos nessa primeira série, que seriam nossos cônjuges, nossa esposa, minha esposa ou esposa, né? E dizer que não é fácil, mas também não é impossível. Para quem acredita em Deus, coloque sua fé em Deus. Eu sei que ele está muito ocupado com tantas coisas nesse mundo, mas
olha também para você. Eu acredito que nem todas as vezes ele intervém nas coisas desse mundo, né? Mas fé é fé e também ajuda profissional. Terapia de casal, quem é evangélico ou católico tem aí umas redes aí, né? De casais, respiração, yoga, viagem astral, enfim, todo tipo de ajuda que você acha, que você acredita, é válido, né? E dizer que só quem não ama é psicopata, que não sente nada um pelo outro. Se você machuca quem ama e sente remorso, tristeza, você não é psicopata. Você ama, você tem sentimento por aquela outra pessoa, né? Então é isso.